Dando sequência então nas nossas aulas, eu vou falar agora sobre funções. Na verdade, essa aula é só a primeira, porque funções é um assunto que vai bastante aulas para chegar até o fim. Vamos falar sobre funções lineares, funções quadráticas, funções exponenciais, funções logarítmicas, funções trigonométricas, ok? E esse assunto é bem longo. Hoje vamos apenas definir o que são as funções, mostrar algumas propriedades e nas próximas aulas vamos falar de cada uma das outras, as lineares, as quadráticas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Então, vamos primeiro ver aqui o que é função. Bom, uma função é definida da seguinte forma. Se eu tenho um conjunto A, que tem aqui alguns elementos, e eu tenho um conjunto B, que tenha outros elementos, uma função é definida como uma regra, dada por esse símbolo aqui, f de A em B, que para cada elemento do conjunto A, eu gero o elemento correspondente em B. Porém, essa regra tem que ser feita da seguinte forma. Para cada elemento do conjunto A, eu tenho que ter apenas um correspondente no conjunto B. Ok? Então, se eu pegar os elementos de A e gerar os correspondentes em B, vamos supor que fosse dessa forma. Eu teria então uma função. Cada elemento do conjunto A tem apenas um correspondente em B. Ok? O que seria o contra-exemplo? O contra-exemplo seria se algum elemento do conjunto A tivesse dois correspondentes em B. Por exemplo, assim. Então, tem aqui os conjuntos A e B. Se eu tivesse um elemento em A que tem dois elementos correspondentes em B, ok? Isso não seria função. Cada elemento de A tem que ter apenas um correspondente em B, ok? Então, notem a diferença aqui entre os dois casos. No primeiro caso aqui, esse elemento tem apenas um correspondente em B. Da mesma forma que esse elemento tem apenas um correspondente em B, tá? E pode acontecer isso aqui. Dois elementos de A pode ter o mesmo correspondente em B. Porém, um elemento de A nunca pode ter dois correspondentes em B. Sendo assim, a gente define então o que é função. E aí existem regras que faz com que os elementos de A gerem os elementos de B. Ok? Nós vamos ver então agora um pouquinho dessas regras. E aí, o conjunto A ele é chamado de domínio da função, tá? E lá em B, os conjuntos que têm correspondente em A, então nesse caso seria apenas esses três pontos aqui, ok? Porque eles têm os correspondentes em B, os outros dois pontos não têm, então somente o conjunto que tem correspondência em A é chamado de imagem. Ok? Então essa é a definição de conjunto domínio e conjunto imagem da função. O domínio da função são todos os elementos do conjunto A. E a imagem da função são todos os elementos do conjunto B que tem correspondente com os elementos do conjunto A. Muito bem. Então, quais são as regrinhas que nós vamos ver que geram essa correspondência do conjunto A com o conjunto B? Vamos ver um exemplo aqui. Então, por exemplo, se o conjunto A tem os elementos 1, 0, 1, 3 e menos 5, e o conjunto B tem os elementos 1, 2, 8, 4 e menos 4. Ok? Então aí nós vamos usar o plano cartesiano para representar essa correlação. Ok? Toda função ela vai ser representada no plano cartesiano. Então nós vamos considerar que A, os pontos de A são representados no eixo X, tá? Então x vai pertencer ao conjunto A. E no eixo Y nós vamos determinar qual é a regrinha que correlaciona o conjunto A com o conjunto B. Então, supor que eu tenho esse exemplo aqui. Y igual a x mais 1. Se eu tiver dessa forma, vamos fazer uma tabelinha aqui. Quais são os elementos x que eu tenho? Bom, x são os elementos do conjunto A. Então, são os números 0, 1, 3 e menos 5. Então, quais são os elementos do conjunto B? Que vai estar correlacionado com A. São os elementos que obedecer esta regra aqui.
y igual a x mais 1. Então, se x igual a 0, x mais 1 dá 1. Se x igual a 1, x mais 1 dá 2. Se x igual a 3, x mais 1 dá 4. E se x igual a menos 5, x mais 1 dá menos 4. Então, representando naquele diagrama, teríamos o seguinte. Conjunto A com os números 1, 0, 3 e menos 5. Né? Vamos fazer aqui os pontinhos. Teríamos aqui o conjunto B com os elementos 1, 2, 8, 4 e menos 4. Então, a correspondência entre os conjuntos seria dada da seguinte forma. O elemento 0 tem correspondência com o elemento 1. O elemento 1 tem correspondência com o elemento 2. O elemento 3 tem correspondência com o elemento 4. E 5 tem correspondência com menos 4. Esse seria, então, o diagrama representando a função que tem a regra y igual a x mais 1. Ok? Então, vamos ter isso em mente. Então, todas as funções elas têm que obedecer essa propriedade. Para cada elemento de A, existe apenas um correspondente em B. E a relação entre os conjuntos A e B é dada por uma regra, que nesse caso aqui é x mais 1. Ok? Então, qual seria o domínio da função aqui? O domínio seria o conjunto A. Então, ele tem os elementos 0, 1, 3 e menos 5. E qual seria a imagem? A imagem nós vamos chamar de conjunto I. Então, é a imagem que contém os elementos correspondentes do conjunto A. Então, 1 correlaciona com 0. Aliás, 0 correlaciona com 1. 1 correlaciona com 2. 3 com 4. E menos 5 com menos 4. Então, teríamos aqui a imagem da função. A imagem da função é formada pelos elementos de B que tem correspondente em A. Ok? Então, está aí então, um exemplo de função. Qual é o domínio e qual é a imagem da função. Vamos fazer mais um caso aqui. Tivesse o conjunto A igual a menos 3, 2, 1. E o conjunto B igual a 0, menos 5, 3, 7 e menos 1. E eu tivesse a seguinte regra da função. X pertence a A e Y é igual a x menos 2. Então, pegando os elementos de A, eu teria aqui menos 3, 2 e 1. Aplicando a regra, eu teria menos 3 menos 2 é igual a menos 5. 2 menos 2 é igual a 0. E 1 menos 2 é igual a menos 1. Então, eu teria o conjunto A com os elementos menos 3, 2 e 1. Teria o conjunto B com os elementos 0, menos 5, 3, 7 e menos 1. E a correspondência entre eles ficaria 3 se correlaciona com o menos 5. 2 se correlaciona com 0. E 1 se correlaciona com o menos 1. Está feito então o exemplo da função de A em B pela regra y igual a x menos 2. Então aqui o domínio seria o conjunto menos 3, 2 e 1. E a imagem seria o conjunto 0, menos 5 e menos 1. Então a imagem é formada pelos elementos de B que tem correspondente em A. E o domínio é igual a A. Então aqui apenas exemplos de funções, porém a gente vai ver a aplicação real mesmo das funções no plano cartesiano. Por quê? Porque o nosso domínio e nossa imagem, elas não serão apenas conjuntos limitados, como aqui o conjunto A aqui, por exemplo, tem 3 elementos, o conjunto B tem 5 elementos. E nós não vamos ficar limitados dessa forma, nós vamos olhar para a função analisando todos os números reais, não apenas alguns como estão aqui. Tá? Então, se nós vamos olhar todos os números reais, a maneira de representar isso, nós vamos representar no plano cartesiano. Então, esse mesmo exemplo aqui, eu vou fazer no plano cartesiano. Então, aqui está o plano cartesiano, né? Eixo x e eixo y. Vamos colocar aqui os pontos que sejam suficientes para a gente analisar os dois conjuntos. Então, cada divisão dessa é igual a 1, ok? Então, se eu representar os pontos aqui que eu preciso, quais são os pontos que eu preciso? Para o conjunto A, eu preciso colocar aqui menos 3, 2 e 1. Então,
Então, colocando aqui, menos 3, 1, 2. Ok, para o conjunto B, quais pontos eu preciso aqui? Preciso apenas da imagem, tá? A imagem, então, é 0, menos 5 e menos 1. Então, 0 é no cruzamento dos dois eixos, menos 1 logo abaixo, menos 5 está aqui. Então, representando isso no plano cartesiano, teríamos o seguinte. O ponto menos 3 está relacionado com o menos 5. Então, vamos lá. Teria um ponto aqui. Vamos ver o outro. O ponto 2 está relacionado ao 0. Então, 2, x, 0 em y. E por último, o ponto 1 está relacionado ao menos 1. Então, 1x menos 1 em y. Estaria aqui. Então, isso daria uma reta passando por esses pontos aqui. O desenho não está perfeito, mas esse é o conceito. A reta passaria pelos pontos aqui. Ok? Então é dessa forma que nós vamos representar a função. Nós vamos representar a função no plano cartesiano. E nesse caso aqui, ela dá uma reta. Por que dá uma reta, né? Porque a função ela é do primeiro grau. Nós vamos ver que dependendo do grau da função vai dar desenhos diferentes. E aí a gente definiu como x menos 2, né? Então, ela está dessa forma. Se eu continuar colocando outros valores de x, vai bater em cima da reta. Por exemplo, se eu pegar x igual a 3, o 3 está aqui, logo depois do 2. Aí 3 menos 2 vai dar 1. Eu vou subir aqui na reta e vou encontrar 1 em y. Ok? Então, todos os pontos que eu colocar seguindo essa reta, que é a regra x menos 2, vai cair em cima da reta. Então, só coloquei o exemplo do 3 aqui, que 3 menos 2 dá 1, para mostrar que vai cair em cima da reta. Ok? Então, dessa forma que nós vamos representar uma função. Então, agora que nós vimos que é possível representar uma função no plano cartesiano, vamos ver o seguinte. A função ela pode ser classificada como crescente ou decrescente. Ok? Então, vamos ver isso aqui. Então, primeiro vamos ver aqui as funções crescentes. O que define se uma função é crescente? É o seguinte. Eu olhando para o plano cartesiano, eu vou ter o eixo x e vou ter o eixo y. E aí a função ela é considerada crescente se ela tiver o seguinte comportamento. Quando o x aumenta, y também aumenta. Ok? Então, vamos supor que eu tenho essa regra aqui. Tá? Então, essa regra aqui é um exemplo de uma função crescente. Tá? Se eu pegar x aqui, o y está aqui. Então, vamos chamar aqui de x1, y1. Se eu pegar um x maior do que o x1, então está à direita do x1, eu vou ter um y acima do y1, tá? Então, quando eu tenho x1 correspondente a y1 e eu tenho x2 que é maior que x1 e x2 está correspondente a y2 e y2 é maior que y1, então a função é crescente. Tá? Então, em outras palavras, se eu aumento o x e o y também aumenta, então a função é considerada crescente. Tá? Isso é a regra para determinar se a função é crescente ou não. Se a função for decrescente, seria ao contrário. Eu teria então um plano cartesiano e a função dessa forma aqui, por exemplo. Tá? Aqui eu estou usando retas, mas não é apenas para reta que vale a avaliação de função crescente ou decrescente. Aqui eu estou usando só para dar um exemplo. Então, se eu tenho x1 aqui, meu y1 está aqui. Se eu pegar um x2 maior que x1, por exemplo, aqui, eu vou ter esse ponto aqui e vou ter esse aqui. Então, nós vamos ter o seguinte. Se eu tenho x1, que corresponde ao ponto y1, e depois eu tenho um x2, que é maior que x1, e o x2 corresponde a um ponto y2 e y2 é menor que y1. Ou seja, eu aumentei x e o y diminuiu.
ok? Ou seja, a função está decrescendo. Conforme eu vou aumentando o valor de x, o y vai diminuindo. Então, isso é a definição de função decrescente. Só vamos tomar um cuidado aqui, porque eu fiz duas retas, porém, não precisava ser apenas retas, ok? A gente pode avaliar qualquer função como sendo crescente ou decrescente. O que vai mudar é que as funções às vezes invertem o comportamento, tá? Um exemplo clássico é a parábola. Então, esse exemplo aqui, a parábola menos x² mais 2, nós vamos ver isso depois com calma, tá? O que é uma parábola, mas aqui é só para explicar a questão da função crescente e decrescente e quando ela pode ser invertida. O gráfico da função x² menos 2 seria da seguinte forma. Uma parábola como essa aqui. Então, se eu pegar aqui alguns pontos, vamos chamar esse aqui ó, de x1, esse aqui de x2, esse aqui de x3, esse aqui de x4. Então, ok, eu estou obedecendo a regra que o x está aumentando. Aí vamos pegar os correspondentes em y. Vamos pegar do x1 até encontrar a parábola, vou descendo aqui, encontrei a parábola aqui. E agora eu vou até o eixo y. Então vamos lá, aqui é o y1. Mesma coisa para o x2, vamos subir até encontrar a parábola. Encontrei, estou aqui, é o y2. x3 é a mesma coisa, encontrei a parábola, aqui é o y3. Para o x4 a mesma coisa, encontrei a parábola, ele vai estar mais para baixo aqui. Vou ter que prolongar a minha parábola um pouco. Encontrou a parábola aqui, então nós vamos vir aqui, encontrar o y4. Então veja, se eu pegar e analisar essa função como crescente ou decrescente, eu posso dizer o seguinte, que até esse ponto aqui, ó, a função é crescente. Porque se eu pegar x1 e x2 e avaliar, quando eu aumento o x, eu estou aumentando o y. Falando apenas x1 e x2. Porém, se eu avaliar x3 e x4, na hora que eu aumento o x, eu estou diminuindo o y. Ok? Então, essa função ela é crescente também é decrescente. Depende de onde você está olhando. Se eu olhar para todos os números x menor que zero, vou ter a função crescente, porque vou estar olhando somente essa região aqui e a função está crescendo. Porém, lá no zero ela inverteu e começou a decrescer. Então, se eu olhar essa função para x maior que zero, então ela será decrescente. Então, seria essa região aqui e a função seria decrescente. Então, o conceito de função crescente ou decrescente ele pode ser aplicado para qualquer função. Porém, para algumas, ela vai ter essa inversão, ok? Então, outro conceito importante é a questão de funções pares e funções ímpares. O que acontece aqui? A definição de função par ou função ímpar, ela é bem simples. Nessa parte do curso nós estamos vendo várias coisas sobre funções, né? Crescente, decrescente, par, ímpar, depois vamos ver outras coisas. E é meio que guardar os conceitos, né? Decorar mesmo. Porém, se você pretende prestar um curso para estudar exatas, isso aqui é extremamente importante que você tenha muita noção do que é, ou um conhecimento pleno do que é. Porque no curso de exatas, o professor, se for uma faculdade boa, né, que já vai começar logo no cálculo, não vai fazer nenhum tipo de revisão, ele vai já assumir que você sabe isso, porque você passou no vestibular, né? Então ele vai acreditar que você sabe tudo isso e vai começar já a explicar o cálculo, né? E não partir da introdução das funções. E o cálculo diferencial e integral, ele é todo feito sobre as funções. O cálculo diferencial integral, ele usa as funções para fazer o estudo. Então, todas as propriedades de funções, se ela é par, se ela é ímpar, se ela é crescente ou decrescente, isso já vai ser assumido como conhecimento de vocês. Então, é interessante que vocês tenham esse conhecimento antes de entrar na faculdade. Claro que se você não tiver, você vai ter como recuperar isso. A gente sempre consegue recuperar, mas a intenção dessas aulas aqui é deixar bem claro que para um curso de exatas, esses conceitos serão muito importantes. Ou para um curso muito concorrido, por exemplo, medicina, pode ser cobrado esses conceitos aqui numa segunda fase
e você se destacar aí e conseguir passar no vestibular, ok? Então vamos dar atenção a isso aqui, apesar de ser um pouco de decoreba, mas são conceitos que podem fazer diferença na sua prova se você tiver o conhecimento deles, ok? Seguindo, então, nós vamos avaliar o que é função par ou ímpar, né? Então, ok. Primeira coisa que a gente vai ter que ver é como que a gente escreve, qual a regra para escrever uma função. Uma função, no plano cartesiano, considerando números reais, nós vamos considerar o seguinte símbolo para representar a função. Por exemplo, f, entre parênteses, x, igual a x mais 2. Bom, isso aqui significa o seguinte. Esse x que está dentro do parêntese aqui, ele indica que a função está calculada sobre o eixo x, ok? E esse x mais 2 aqui, ele indica qual é a regra dessa função, ok? Então, como a gente está falando de plano cartesiano, eu vou pegar todos os valores de x, que então são todos os números reais, e aplicar a regra x mais 2, ok? E o que é importante aqui? É importante o seguinte. Então, considerando o que eu disse, eu posso pensar o seguinte. Quanto valeria, então, a função f para x igual a 3? Ok? Quanto valeria a função f para x igual a menos 1, por exemplo? A gente faria o seguinte, escreveria assim, f de 3, ok? É só trocar o x por 3, é igual a 3 mais 2. Portanto, f de 3 vai dar 5. Se eu pensasse no menos 1, ficaria f de menos 1 é igual a menos 1 mais 2. Portanto, f de menos 1 vai dar 1. Tá? Então, o que aparece dentro desse parêntese aqui, você vai substituir na função. Ok? Então, apareceu 3, troquei x por 3. Apareceu menos 1, troquei x por menos 1. Ok? Então, essa é a maneira de trabalhar com funções. Aí, a partir disso, a gente consegue definir a regra de função par e função ímpar. Vamos tomar como exemplo aqui a função par primeiro. Tá? E vamos usar aqui a função f de x é igual a x ao quadrado. Ok? Se eu usar isso aqui, vamos ter o seguinte. Se eu pegar alguns valores de x aqui, por exemplo, 1, menos 1, 2 e menos 2. Estou pegando aqui sempre o número, depois ele negativo de propósito. Tá? Calculando aqui, então f de 1 seria igual a 1 ao quadrado, que daria 1. F de menos 1 seria igual a menos 1 ao quadrado. Tem que tomar cuidado aqui com esse parêntese aqui, ó. Se o x é negativo, então tem que colocar entre parênteses e depois levar ao quadrado, tá? Senão vai ficar errado. Seria o que eu expliquei lá na aula de potência. Então, isso aqui daria também 1. Se eu pensar em f de 2 seria igual a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. F de menos 2 seria igual a menos 2 ao quadrado, também daria 4. Em outras palavras, eu estou escrevendo o seguinte. Se eu pego f de menos x, isso é igual a f de x. Tá? Ou seja, f de menos 1 deu igual a f de 1. Certo? Os dois deu 1. Se eu pegar f de menos 2, deu igual a f de 2. Certo? E a gente poderia pegar qualquer outro valor aqui, menos 3 e 3, menos 5 e 5, e seguir com essa regra, a gente ia ver que f de menos x é igual a f de x. Então, isso é o que define a função par. É toda função em que obedece a regra f de menos x é igual a f de x. Ok? Então, essa é a definição de função par. Se eu pensar agora em função ímpar, vamos usar como exemplo aqui a função f de x
é igual a x ao cubo, tá? Vou fazer a mesma coisa, vamos pegar x igual a menos 1, x igual a 1, x igual a 2, x igual a menos 2. F de menos 1 vai dar menos 1 ao cubo, que dá menos 1. Se eu pegar f de 1, vai dar 1 ao cubo, que dá 1. Se eu pegar f de 2, vai dar 2 ao cubo, que dá 8. Se eu pegar f de menos 2, vai dar menos 2 ao cubo, que é igual a menos 8. Certo? Veja que agora inverteu. Agora eu tenho assim, f de menos x é igual a menos f de x. Ou seja, se eu calcular a função f em menos 1, ela vai ser igual a menos a função f calculada em 1. Ok? Então aqui daria menos 1 e aqui daria 1. Porém tem um menos na frente, então ficaria dessa forma que está escrito aqui. Mesmo caso, se eu pegar f de menos 2, daria menos a função f de 2. Ou seja, quando eu tenho esse tipo de regra aqui, eu estou falando da função ímpar. Então, essa aqui é a definição de função ímpar. F de menos x é igual a menos f de x. Ok? Então, nós vamos ter que fazer esse teste de critério aqui para ver se ela atende como função par ou função ímpar. Então, é simplesmente fazer essa verificação. Se f de menos x é igual a f de x, a função é par. Se f de menos x é igual a menos f de x, então a função é ímpar. Ok? Essa é a definição de função par e função ímpar. Então, para fechar a aula de hoje, vamos ver uma última propriedade aqui de função. Na verdade, são mais 3 tipos de funções aqui, que é a função considerada como sobrejetora, injetora e bijetora. E aí a gente fecha essa aula sobre propriedades de funções. Então vamos ver o que são as funções sobrejetoras, injetoras e bijetoras, quais são as regras que definem esse tipo de função, e a gente fecha essa aula. Bom, começando pela sobrejetora, o que define as funções sobrejetoras? Funções sobrejetoras são todas as funções tal que domínio é igual à imagem. Ok? Então, podia representar da seguinte forma. A função f de x igual a x mais 2. Depois vamos pegar a função f de x é igual a x ao quadrado. Vamos fazer os dois gráficos aqui, x, y, e fazer o desenho dessas funções. Bom, x mais 2 daria a função aqui. Tá passando pelo ponto 2 e menos 2. Depois vamos ver com calma como fazer esse gráfico aqui, tá? Só para dar exemplo. E x ao quadrado daria uma parábola com um mínimo em 0 aqui. Então veja, se eu pegar a função x mais 2, bom, olhando para esse gráfico aqui dessa reta, uma maneira de determinar se a função é sobrejetora ou não é a seguinte: você vai ter que partir da reta e fazer um encontro com o eixo y, ok? Então, partir da figura da função, nesse caso é uma reta, e até o eixo y. Se eu fizer isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Saio da reta e vou até o y. Saio da reta e vou até o y. Saio da reta e vou até o y, vou fazendo assim. Se eu sempre conseguir encontrar y, em qualquer ponto que eu pego da reta, então a função ela é sobrejetora. Ou seja, todos os pontos do eixo x têm o correspondente em y. Ou seja, o domínio da função é igual à imagem, ok? Porque não importa onde eu esteja, eu posso ir desde o menos infinito até o mais infinito, que se eu pegar essa reta e traçar uma horizontal até o eixo y, eu vou encontrar o eixo y, ok? Isso desde o menos infinito até o infinito. O mesmo não acontece aqui na parábola. Se eu pegar a parábola, eu vou ter isso aqui, ó. Eu saio da parábola e encontro o eixo y. Saio da parábola e encontro o eixo y. Porém, isso acontece para todo y? Não. Na parte negativa aqui, ó, eu não tenho parábola para fazer isso. Então, eu não estou encontrando o eixo y em todos os pontos do eixo y. Estou encontrando o eixo y apenas na parte positiva.
Então, eu não posso afirmar que na função x² o domínio é igual à imagem, porque a imagem ela é todo número maior que zero, ok? Então, nesse caso aqui, ó, se eu pegar a reta, o domínio é igual à imagem. No caso da parábola, o domínio é diferente da imagem, tá? O domínio, nesse caso aqui, é igual aos números reais. Então, todos os números reais podem ser usados como domínio da função x mais 2. E todos os números reais podem também ser usados como domínio da função x². Porém, a imagem da função x² não dá todos os números reais. Só dá apenas todos os y que são maiores que zero. Então, se a imagem não é igual ao domínio, ela não é sobrejetora. Teria aqui a função x mais 2, ela é sobrejetora? Sim. Se eu pegar a função x² é sobrejetora? Não. Então, teríamos aqui esses dois exemplos para explicar o que é sobrejetora e o que não é sobrejetora. Então, a função injetora agora. Injetora, ela responde o seguinte. Se todo x diferente de x2 eu tiver uma função f calculado no x1 diferente de f calculado no x2, eu vou ter uma função injetora. Tá? Com os mesmos exemplos do caso anterior, se eu tiver f de x igual a x mais 2, e eu tiver f de x igual a x ao quadrado, eu posso ter o seguinte. Se eu pegar dois x diferentes, x1 igual a 1 e x1 igual a menos 1, e fizer o mesmo caso aqui, e eu vou ter de x1 igual a 1, f de 1 é igual a 1 mais 2 dá 3. E o f de menos 1, menos 1 mais 2 dá 1. Logo, f de 1 é diferente de f de menos 1. Agora, se eu pegar a função x², eu vou ter aqui f de 1 igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. Se eu pegar f de menos 1, é igual a menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Logo, eu tenho f de 1 igual a f de menos 1. Ok? Então, se eu avaliar essas funções aqui, eu vou ter um caso aqui que é injetora e outro não. A função f de x igual a x mais 2 é injetora? Sim. Então, a função f de x igual a x mais 2 é injetora, porque se eu pegar dois x diferentes, não importa quais são esses dois x, eu vou chegar em dois f's diferentes. Agora, a função x², não. Existem combinações de x que são diferentes, mas que dão o mesmo f. Né? Por exemplo, f de menos 1 igual a f de 1. Então, ela não consegue ter sempre dois f's diferentes para x diferentes. Existem pares de x diferentes que dão o mesmo f. Então, a função f de x igual a x² é injetora? Não. Então, isso aqui então, é uma definição de função injetora. Para fechar, então, a função bijetora. O que vem a ser a função bijetora? Bijetora é toda função que é injetora e sobrejetora. Se ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, ela é chamada de bijetora. Ou seja, para ela ser sobrejetora, o domínio tem que ser igual à imagem. Para ser injetora, eu tenho que ter x1 diferente de x2, gerando f de x1 diferente de f de x2. Um exemplo dessa função é a função f de x é igual a x ao cubo. Ok? Por quê? Se eu fizer o gráfico dessa função aqui, vamos ter uma função da seguinte forma. Então, vamos testar se ela é sobrejetora. Ou seja, se eu sempre consigo sair da função e chegar no eixo y.
eu consigo, ó, estou chegando no eixo y. Saio da função, passo no reto horizontal e chego no eixo y. Eu consigo fazer isso para y negativo e positivo, para todos os valores de y, não importa. Ela não tem limitação quanto a isso, se eu vou conseguir encontrar ou não o eixo y. Todos os pontos que eu pegar da função, eu vou conseguir encontrar y. Então, ela é sobrejetora. E além disso, se eu pegar dois pares de número qualquer, x1 e x2, não importa quais eu pegar, sempre vai dar f de x1 é diferente de f de x2. Então, vamos chutar aqui um número, por exemplo, f de 1 igual a 1, f de menos 1 vai dar menos 1. Então, ela é bijetora. Por quê? Porque eu consigo ter o domínio igual à imagem e porque para cada par de x diferente, eu vou ter diferentes valores da função calculada nesses valores diferentes de x. Certo? Então, se a função ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, então ela é chamada de bijetora. E é isso aí. Essa aula foi uma aula, assim, talvez um pouco densa, né, com bastante informações. Porém, são informações importantes para quem pretende fazer um curso de exatas ou para quem vai fazer um vestibular muito concorrido e quer se destacar, quer atingir pontos que nem todo mundo vai atingir, ok? Esses pontos vão fazer diferença na sua prova e vão te ajudar a você entrar na faculdade, ok? Então tenha isso em mente, não olhe com isso com preconceito. Se você precisa de muitos pontos no vestibular, se você quer detonar na prova, você tem que ver todos os detalhes. E aqui, esses detalhes vão te ajudar a gabaritar o maior número de questões possíveis, ok? Então é isso aí, inscreva no canal aí quem não é inscrito, e na próxima aula nós vamos começar então a ver os gráficos da função. Muito bem? É isso aí, até a próxima e um abraço.